Fala pessoal, então estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Me conta, você já sentiu aquela dor no joelho, aquele desconforto na lombar por ficar muito tempo em pé ou naquela postura, assistindo a televisão, mexendo no celular por muito tempo? As costas começaram a doer. Então hoje estou aqui com o Vlad Fala, meu Martins, tudo bem? Para a gente desmistificar sobre as disfunções articulares. Então me conta, Vlad, quais são os principais vilões das dores? Mike, eu vou tentar simplificar uma coisa aqui que é muito complexa, né? Porque a dor tem diversas manifestações. Na verdade, são 9 manifestações da dor, né? Que a literatura mostra. Mas nós vamos aqui falar um papo tranquilo, desmistificando as coisas. Então, o que a gente falar aqui, a gente acerta com 70% das pessoas. Então, vamos lá. Como que acontece a dor? Normalmente são das disfunções articulares, que é o tema desse vídeo. O que são disfunções articulares? Cara, articulação é como se fosse uma engrenagem. Então, eu tenho uma engrenagem funcionando aqui, uma outra que encaixa nela, vem uma outra coisa que encaixa nessa engrenagem, para no final a coisa que vai movimentar, a parte que vai movimentar, não está ligada diretamente nessas engrenagens. Mas é um conjunto que funciona de forma harmônica e quando tem alguma desarmonia nessas engrenagens, a dor vai dar em algum lugar. Vai dar BO em algum lugar. O BO pode dar naquela parte que está movimentando, ou naquela parte que tinha que estar estabilizando, que é uma dessas engrenagens que estão funcionando para que aquela outra funcione. Perfeito? Então vamos falar do principal BO, que é o que a gente trabalha com os nossos professores, que a gente deve cuidar para as pessoas que estão começando a fazer um exercício, começando a fazer um movimento que elas não estão acostumadas, ou estão começando a progredir no esporte. Pô, antes eu só caminhava, agora eu vou começar a correr. Muda tudo, cara. Então, falando de vilões, a gente pode falar aqui que um dos principais vilões é olhar para essa engrenagem tão complexa que é o nosso corpo humano e tratar ela ou trabalhar apenas uma engrenagem, né? Um dos principais vilões seria isso. É trabalhar de forma separada, pensando que o músculo é só para crescer, ele não é uma ferramenta para fazer com que o corpo funcione de forma harmônica. Os músculos eles têm que crescer e se completar em músculos que vão aumentar de volume e outros que vão estabilizar para que a engrenagem continue funcionando. Cara. Então aqui é um bate-papo mais técnico, mas saindo dessa parte técnica, falando assim, mais cru pra galera, seria quando a gente trabalha o músculo de forma mais isolada. E só de forma isolada. Então Exatamente. quando eu vou lá na academia e sento lá no banco extensor e faço lá e foco meu treino todo lá. Então quando eu vou lá e desenvolvo só o meu bíceps, faço um monte de série de bíceps, ao invés de trabalhar de uma maneira integrada. Exatamente. E como é que funciona isso, Mike? Ó, dando dicas práticas, né? Cara, cuida do centro do seu corpo. O que é o centro do seu corpo? Da região do quadril até o começo do seu pescoço. Toda essa região aqui, cuida do centro do seu corpo. O centro do seu corpo é onde nós vamos transferir de forma qualitativa, de uma forma legal, o movimento para todas as outras partes que realmente movimentam. Então, pô, vou jogar uma bola, vou chutar uma bola. Meu pé vai lá atrás, quase na cabeça para eu chutar a bola. Quem vai estabilizar isso? Toda a cadeia anterior, toda a anti-rotação, tem todo o sistema para a gente segurar. A região central do corpo. Então, para você que está em casa, para você que treina em casa, para você que treina na academia, faça o básico que funciona, faça as pranchas, as pontes, as elevações pélvicas, sem muito peso, para estabilizar, fique mais tempo nessas posições, 30 segundos, 40 segundos, evolui para 1 minuto, para que seu corpo aprenda a estabilizar o movimento antes de produzir força. Uma outra coisa muito importante no centro também, esse centro tem que ser estável e móvel. Então faça exercícios de mobilidade ao invés de exercícios de flexibilidade. O que é mobilidade? Eu vou fazer os movimentos controlando as minhas articulações com o centro mais parado, com o centro mais estável. Porque é isso que você vai fazer na musculação, é isso que você vai fazer no esporte, é isso que você vai fazer no seu crossfit, no treinamento funcional. No dia a dia. No dia a dia. Que às vezes a gente acaba prejudicando todo esse sistema complexo. Porque o centro não está funcionando bem, cara. Pela falta de utilizar isso, né? De preparar esse centro. Exatamente. Então aqui na postura, por exemplo, que a gente está, ele está completamente relaxado. Exatamente. Tem que aprender a manter ele ativo, como se eu lubrificasse e toda hora desse manutenção nessa grande engrenagem que é o centro. Exatamente. Outra dica, Mike, é que esse senso popular funciona e funciona muito bem. O que a gente fala de padrão para começar um treinamento é muito importante. Então faça o seu aquecimento bem feito antes de começar a fazer o exercício ou seu esporte. Faça movimentos de mobilidade, faça movimentos para ativar o centro do seu corpo, para ativar principalmente o glúteo. A gente toma muito cuidado em ativar o glúteo aqui quando a gente vai fazer treinamento de perna, por exemplo. E isso é fundamental para quem vai correr, para quem vai jogar bola, para quem vai fazer um vôlei. Fortalecer o centro, estimular o centro e fortalecer o glúteo.
trabalhar e ativar o glúteo para começar a fazer isso. O principal estabilizador ali, né? Do quadril, da articulação do quadril. A gente não falou? Tem engrenagens que estão estabilizando para outras partes movimentarem? Uhum. É o centro do corpo e o quadril. E muitas vezes a pessoa sente uma dor no joelho e o problema não está no joelho, que a gente chama de dor referida. A dor está no quadril, o problema está no quadril. Na lateral do corpo, que a gente chama, na lateral do quadril, que a gente chama de banda iliotibial, que afeta muitos corredores. Muita gente que joga bola com frequência. A gente tem um problema nessa lateral que reflete no joelho. O seu tornozelo é fundamental, as pessoas não cuidam. A gente fica com o tênis muito fechado, com o pé fechado o dia inteiro, e o tornozelo perde a movimentação. Fica na mesma postura, né? Sentado durante o dia inteiro. Cara, quantas lesões estão acontecendo agora de torção no tornozelo? O tornozelo não funciona direito, ele trava e a dor e o problema vai acontecer lá no joelho, com a ruptura de tendão. Compensa, né? Uma articulação, uma engrenagem tá mais enferrujada ali do que aquela outra tá rodando, tá entregando potência, autonomia, enquanto aquela lá tá prendendo. A gente tem muito conteúdo, inclusive, no Instagram. A gente vai começar a liberar um catálogo do movimento para nossa galera, né? Do Clube do Movimento, que está acompanhando a gente aqui. São 3 articulações que tem que tomar cuidado, que elas devem movimentar muito. Uma dica de ouro, isso vale ouro, anota aí. Seu tornozelo tem que movimentar legal, o seu quadril tem que movimentar legal e a sua região superior do tronco, que a gente chama de torácica. Isso movimentando legal e o centro baixo do seu tronco estabilizando, cara, você já resolve aí uns 70% dos problemas. Sensacional. E com isso, a gente consegue puxar, né? Porque muitas das dores não aparecem de imediato. Só aparece quando aquela engrenagem já... Elas vão dando sinais, né? Vai dando sinal, o corpo vai conversando contigo, mas será que a gente está escutando esse corpo? Será que eu estou reparando que eu comecei a compensar o movimento? Podemos dizer também que os sinais eles não aparecem durante o treinamento, que isso que é o problema, a dor não é aguda. Pô, fiz um leg press e senti dor no joelho. Não, a dor vem depois quando você está sentado. A dor vem depois quando você começa a caminhar. A dor vem, muitas pessoas falam que travou a coluna na hora de pegar um sabonete no chão, cara, mas esse sinal vem sendo dado devagarzinho durante aquele esporte do final de semana, aquelas semanas de treinamento, e você não tomou cuidado com isso. Então a melhor coisa que você tem a fazer é pegar essas dicas e começar a colocar em prática, né? A gente vai começar a liberar um catálogo do movimento para a galera que nos segue. E sentiu dor, cara, procura um especialista, procura um fisioterapeuta, procura o seu professor de educação física aí na sua academia, né? Procure um treinamento mais especializado. Treinadores especializados vão te ajudar a resolver esse problema ou correr um risco menor de ter problema, uma segurança maior para fazer o seu esporte do final de semana, né? Para fazer o seu treinamento e principalmente tome cuidado com a progressão de carga e de peso no treino, que a gente toma muito cuidado aqui no Personal Class, né? Falando de treino e do Personal Class, durante o nosso dia, muitas das vezes a gente compensa muito os movimentos e às vezes a gente nem percebe, né? Então essa dor surge muitas das vezes porque eu subo muito uma escada e não da maneira que deveria ser feito. Então, eu estou compensando aquele movimento. E aqui no Personal Class a gente consegue ensinar os padrões de movimento mais corretos para aquela pessoa. Exatamente, eu subo uma escada com padrão de movimento errado durante muitas semanas e aí que vem a dor no joelho. Assim como eu faço um agachamento com padrão de movimento equivocado, o padrão de movimento errado, isso não reflete em 1, 2 ou 3 sessões de treinamento. Você vai refletir lá na frente, provocando uma dor crônica. Então aqui a gente até fala muito, né, que o Personal Class, nós não treinamos para a estética, nós treinamos além da estética. Nós treinamos para ter o controle do movimento, porque quem controla o movimento, controla a vida. Né? Então, com base nesse 360, o que seria mais importante para essas pessoas fazerem? A gente já deu uma dica no outro episódio, que para ter resultado, o mais importante é... treinar, é frequência, é consistência. Porque a estética, Mike, que é o que todo mundo preocupa, né? A gente vive hoje no mundo do status, a estética é o status, então a gente acha que isso é relevante, tá? A estética é relevante, é fundamental. A estética que você quer ter para você mesmo é o que a gente vai falar no próximo episódio, que é como ter uma estética legal para você pós 30 anos. Como fazer isso? E sem recursos ergogênicos, né, galera? Que hoje recurso ergogênico, não quero entrar nessa polêmica aqui, mas você tá pegando um shape emprestado, né? Você vai pegar emprestado por quanto tempo? Alugado, né? Alugado. Mas aí, ô Mike, qual que é a ideia, cara? A ideia é que a estética vai acontecer com o fator principal, que é frequência no treino, no médio e longo prazo. Isso vai acontecer, cara. Ela é consequência. É consequência. Do trabalho. Mas a pessoa muita gente começa a ter resultado na academia, a pessoa começa a ter resultado e ela perde o resultado todo em poucas semanas, poucos meses, que teve que ficar parado para tratar de uma lesão. Então o que a gente pensa aqui é, a segurança, ela é fundamental para ganhar padrões estéticos, para ganhar performance, para você fazer seu esporte de final de semana e ser a pessoa, o cara do seu esporte do final de semana, né? Porque você está fazendo isso com consistência. É o que a gente vai falar aqui no próximo podcast, que é
como atingir essa performance estética após os 30 anos. Então aqui nesse episódio tivemos dicas, tivemos também essa reflexão que dependendo do movimento, às vezes você está trabalhando apenas uma parte dele. Então treine, mas treine de forma consciente. Procure um profissional, procure pessoas qualificadas para te ajudar a desenvolver, a melhorar as suas disfunções. E cuide do core, cuide do centro do seu corpo.